Bem-vindos ao terceiro episódio da série 7 Práticas Ambientais de Sucesso. Nesse terceiro episódio nós vamos falar sobre o assunto que muita gente falou nele no ano passado e nesse ano, IBAMA. E esse assunto eu posso falar com uma propriedade muito boa, porque eu conheço há muitos e muitos anos, mais de 10 anos, trabalho com essa questão do IBAMA e concessionária de veículos, e eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer aqui uma cronologia completa de tudo que aconteceu até a data de hoje, para você se situar aí, por que a sua concessionária tem a obrigatoriedade de estar cadastrada, inscrita no CTF do IBAMA, e além disso, fazer com que as obrigações acessórias, que são financeiras e técnicas, sejam cumpridas. No caso das financeiras são as taxas, e no caso das técnicas são alguns relatórios e documentos que você precisa ter em mãos para poder estar com tudo em dia, ok? Vamos começar então com algumas questões que eu vou jogar na tela aqui para você ver o que é importante a gente falar e o que a gente vai falar no decorrer desse episódio, tá bom? Vamos lá ver. Nós vamos falar o que é o cadastro no IBAMA. Por que ele é obrigatório? Nós vamos contar detalhes da mudança do código 2129 para o código 1880. Nós vamos falar também das obrigações acessórias, tanto as financeiras quanto as técnicas. E também apresentar uma novidade, que é por que quem tem cadastro no IBAMA, na categoria 1880, precisa de ter o plano de gestão de resíduos sólidos, que é obrigatório para quem tem cadastro no IBAMA. Então isso é uma novidade, é a primeira vez que eu estou falando isso em público. Por quê? Porque antes de fazer isso, eu tive o cuidado de observar, de fazer consultas nos órgãos para saber realmente se era realmente obrigatório ou não a concessionária ter um PGRS registrado dentro do site do IBAMA. E eu vou falar para vocês a resposta hoje. Então, vamos falar o que é o CTF. O CTF é o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA, e toda empresa que gera resíduo perigoso precisa estar cadastrada no CTF. No módulo anterior, no episódio anterior, a gente falou de quê? Falou de resíduos e efluentes. E a gente falou também dos resíduos perigosos, que, por exemplo, o óleo usado é gerado, o óleo novo que entra no carro não é um produto perigoso, mas o óleo que é retirado, o óleo usado, ele é um resíduo perigoso. Então, pelo simples fato da concessionária produzir o óleo usado, ela já tem uma obrigatoriedade de se estar inscrita dentro do IBAMA. E aí, como é que começou essa história toda? Lá pelo ano de 2008, 2009, eu recebi um comunicado, uma ligação de um cliente do estado de Goiás, me falando o seguinte: Luiz Henrique, eu estou com a minha concessionária aqui e eu estou com um problema perante o IBAMA, porque inclusive o nosso nome aqui da empresa já foi até para o CADIM, da dívida ativa, porque tem uma taxa que eles estão me cobrando e eu não estou sabendo que taxa é essa. Você pode verificar isso melhor? Eu falei, perfeitamente. Pedi algumas informações para a empresa e ela me mandou essas informações, e dali eu comecei a entender por que o IBAMA estava pedindo que ela tivesse cadastrada dentro da categoria lá, que na época também era 1880. Então a história é o seguinte: em primeiro lugar, vocês têm que ter uma atenção muito especial no contrato social, no objetivo social desse contrato, porque era muito comum antigamente as empresas colocarem que faziam diversas atividades, porém uma dessas atividades pode ser uma atividade potencialmente poluidora, que no caso dessa empresa, ela tinha colocado lá comércio de derivados de petróleo, no objetivo às vezes, de comercializar ou de ter um posto de gasolina, coisa que nunca aconteceu, mas tinha no contrato social, isso era usual antigamente. Então o IBAMA, pelo KNAI, começou a observar que alguns KNAIs, no caso desse aí que tinha um KNAI secundário, que era o comércio de derivados de petróleo, foi e cadastrou essa empresa, sem a empresa até mesmo participar desse processo de cadastramento. O próprio IBAMA cadastrou ele dentro da categoria 1880.
E como a concessionária não ficou sabendo do assunto, isso demorou e passou 1, 2, 3, 4 anos, a concessionária só foi acordar na hora que o nome dela já estava no cadinho. Então, quando a gente observou essa questão, nós a primeira coisa que fizemos foi fazer uma defesa administrativa, informando ao IBAMA que a empresa jamais comercializou derivados de petróleo, no caso combustíveis, né? E isso foi bem acatado pelo IBAMA. O negócio é que ele não ficou satisfeito com isso e falou, mas não é só o comércio de combustíveis, derivados de petróleo, não é só combustível, óleo lubrificante também é. Então, a gente vai manter a situação, porque, na verdade, você também estava comercializando um derivado de petróleo, que é o óleo lubrificante. Então, esse foi o entendimento da época de 2008 e 2009. Nós pegamos essa informação, levamos para as entidades que representam o setor automotivo, né, de distribuição automotiva no Brasil, e conversamos, explicamos que só haveria uma possibilidade de se mudar essa questão, havendo uma mudança na legislação. Então, nós juntamos um monte de modelos de programas que as montadoras tinham com as concessionárias. A gente mesmo tinha um programa muito grande com uma montadora na época, e a gente apresentou todas as nossas observações, como é que as montadoras estavam fazendo para poder otimizar essa questão ambiental dentro das concessionárias de veículos, porque afinal de contas é uma responsabilidade compartilhada. E aí, assim, depois de 3 anos, 3 morosos anos, nós obtivemos sucesso. Nós, que eu digo, são as concessionárias que obtiveram sucesso. Por quê? Porque em 2013, o próprio IBAMA fez uma nova publicação no Diário Oficial da União, informando que uma nova categoria havia sido lançada, que era a categoria 2129 para quem fazia troca de óleo. Essa categoria foi muito bem-vinda para os concessionários. Por quê? Porque, em primeiro lugar, além dele tirar o problema do concessionário não ter para onde ir, quer dizer, ele já tinha uma categoria agora que ele poderia se cadastrar, específica para o negócio dele, ele também deixava de gerar taxas, porque a TCFA, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental, ela, para a categoria 1880, ela existia, mas já para essa nova categoria 2129, que começou a partir de abril de 2014, ela já não existia mais. Então, as concessionárias puderam se desfrutar dessa questão, e aquelas que estavam na categoria 1880 ou um outro 18, puderam transferir para essa sem nenhum tipo de ônus e parar com o pagamento de taxas. E outra, a categoria 1880 também tinha os relatórios, o RAPP, o Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras, que deveria ser entregue anualmente. É uma obrigação técnica, que também deixou de ser solicitada a partir do momento que ficou a categoria 2129, como troca de óleo, a categoria que a concessionária deveria se cadastrar. Ok, passou 2014, 2015, 2016, 2017, em 2018 a gente teve uma notícia não muito agradável, que o IBAMA começou a sinalizar de alguma forma que isso iria mudar. E quando chegou em abril de 2018, ele falou o seguinte, olha, eu falo aqui com vocês porque eu não sou advogado, eu estou falando de uma maneira que vocês vão entender. Então, assim, o IBAMA publicou lá o seguinte, olha, a partir de 30 de junho, todas as concessionárias ou todas as empresas que estiverem classificadas dentro da categoria 2129 vão precisar de migrar para a categoria 1880. Diga-se de passagem que a categoria 1880, essa categoria que eles mandaram as concessionárias, as empresas migrarem do 2129, essa categoria era a mesma anterior, quer dizer, ela vai gerar taxa e vai gerar obrigação técnica, que a gente vai falar com isso na sequência. Então, as concessionárias, quando ficaram sabendo dessa situação, ficaram meio perdidas. Algumas, voluntariamente, foram lá e se cadastraram na nova categoria, que é o que o IBAMA estava fazendo, mandando. No caso, outras concessionárias que estavam na categoria 2129 deixaram para lá. Não vão fazer nada, vamos ficar quieto. Só que o que aconteceu? Para essas concessionárias que não mudaram, o IBAMA fez a mudança por conta dele, porque ele deixou claro, a concessionária que não mudar, nós vamos mudar. Isso é um fato. Não adianta, não vamos, vai ter que mudar. Então chegou no final do ano, chegou em dezembro, aquelas concessionárias que não tinham mudado de categoria, o IBAMA foi lá e virou a chavezinha. Então todas elas passaram então a estar dentro da nova categoria 1880.
E essa categoria 1880, ela também não é só mudar para ela. A questão dessa categoria são as obrigações que ela gera. De início, já saiu a obrigação financeira, saiu, que eu digo assim, entrou na verdade, né? Uma obrigação financeira, que é a TCFA, que para a concessionária de veículo, em torno aí de 5.700 por trimestre, e também a entrega do relatório RAPP. O RAPP, ele é justamente aquele balanço de massas que eu falei para vocês lá no episódio de resíduos. Vocês devem guardar os comprovantes para que isso possa ser informado para o IBAMA depois pela sua concessionária, que você está dando a destinação final correta para o resíduo e para o efluente do seu negócio. Por quê? Porque a empresa que coleta, ela está informando o IBAMA sobre isso. E se você não informar, vai haver um cruzamento de dados aí, que depois também a gente vai falar sobre essa questão. Mas voltando para o assunto principal aqui, que nessa linha, então, o que acontece? A partir de janeiro desse ano, vamos falar assim, todas as concessionárias que estavam cadastradas na categoria 21 e 29, agora então, estavam na 1880, e por isso, começaram também a ter que entregar esses relatórios técnicos, que é o RAPP, e essas taxas também que deveriam ser pagas. Houve uma união aí, houve um consenso das associações de marca que deveriam entrar com uma ação em desfavor do IBAMA, questionando o pagamento dessa taxa. Isso foi feito, a gente não tem notícia ainda de uma resposta positiva que isente a concessionária de ter que pagar ou não essa taxa. Então hoje ela tem que pagar ou em juízo, ou paga a boleta, ou vai ficar inadimplente, que eu não recomendo. Então, você que é concessionária e está com a sua taxa em aberto, eu recomendo fortemente que você pague ela em juízo dentro da sua ação, na sua associação de marca, aí você pode verificar, que você imprima a boleta então e pague essa boleta, mas que não fique inadimplente, não deixe de pagar, porque ela vai chegar a sua hora, tenho certeza disso. E também a questão do relatório do RAPP, é muito importante também que você faça a entrega, porque se você não fez a entrega agora até o dia 31 de março, você vai correr o risco de estar sofrendo aí algum tipo de notificação, multa de até 20% do valor da taxa que você tem que pagar, e ainda mais, não consegue fazer financiamento em banco público, renovar a licença ambiental, nem participar de licitação. Então, entenda, é um assunto muito importante que você precisa colocar no seu radar. Aí, Luiz Henrique, então o que eu faço então? Qual é o procedimento que eu tenho que trabalhar? Olha, hoje, se você é concessionária de veículo, a primeira coisa que você tem que fazer é se inscrever no CTF do IBAMA. Ah, e se eu não me inscrever? Então vou te explicar uma coisa. Quando você tem uma empresa que coleta o seu óleo usado e leva ele para dar uma destinação final adequada, o que acontece? A empresa que coleta esse óleo, ela informa que foi coletado no CNPJ tal, X litros de óleo, informa para o IBAMA. Se você não estiver cadastrado no CTF do IBAMA, ele vai saber que a sua empresa está destinando óleo para uma empresa que é a que coletou lá corretamente, se você está fazendo certo, mas ao mesmo tempo ele vai te pegar onde? Que você não tem inscrição. Isso vai gerar notificação, vai gerar problema para você. Então, cedo ou tarde, isso vai acontecer. Cruzamento de dados hoje é muito fácil de fazer. Então você tem que ter isso aí em consciência. E dois, quando você entra na categoria 1880, você também adquire algumas obrigações. Primeira obrigação, pagar a taxa, que é essa que está sendo contestada. Segunda obrigação, entregar o relatório de atividades potencialmente poluidoras anualmente, que é o que tinha que ter sido feito até o dia 31 de março. E terceira questão, que essa agora, essa respira, eu preciso falar com calma para você. Essa terceira, pouca gente sabe. Para eu falar o que eu vou falar agora, eu me embasei em consultas ao órgão que é o IBAMA. A solicitação foi feita por uma concessionária que nós atendemos, porque ela queria ter certeza de o que está sendo feito, se está certo ou se não está. Então, qual era o questionamento dela? Eu preciso de ter o PGRS, que é o Plano de Gestão de Resíduos, dentro do site do IBAMA, dentro da inscrição do CTF do IBAMA? Sim ou não? A resposta é sim. E eu vou mostrar para você um negócio aqui. Esse e-mail aqui foi um e-mail que nós passamos para o IBAMA e o IBAMA nos respondeu falando que, como a empresa tem
o Cadastro Técnico Federal, inscrição na categoria 1880, gera resíduo perigoso, automaticamente ele precisa de ter um plano de gestão de resíduos sólidos para poder atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos no que se refere à logística reversa e responsabilidade compartilhada. Eu não vou explicar os detalhes disso aqui agora. O que eu posso te falar é que o IBAMA de Brasília tem uma resposta dele informando que é obrigatório, e se você não tem esse plano de gestão de resíduos sólidos, não sabe o que é, no próximo episódio eu vou te explicar para você entender direitinho o que é esse plano e por que ele é obrigatório para concessionária de veículos. Ah, Luiz Henrique, mas ninguém me cobra isso. Tudo bem, as pessoas não cobram isso de você, o órgão não cobra de você isso hoje, mas entenda, o IBAMA, ao perceber que você não tem esse plano lá dentro, ele vai te mandar uma informação interna lá no seu cadastro, solicitando que você faça isso. Então, quando ele solicitar que você faça isso, você tem que estar preparado. Por quê? Porque é necessário um responsável técnico, uma pessoa que faça e elabore esse plano para vocês, de maneira a atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que contemple também a responsabilidade pela elaboração desse plano. Isso só pode ser feito por um profissional com assinatura de responsabilidade técnica. Então, pessoal, resumindo a questão do IBAMA, o IBAMA é muito importante vocês terem ele no radar do que é importante e do que é obrigatório, tá? O IBAMA é importante e obrigatório, os dois. Então você tem que ter inscrição no CTF, tem que estar inscrito na categoria 1880, tem que pagar a taxa enquanto não tiver uma ação que reverta esse caso, que é a taxa de fiscalização e controle ambiental, entregar o relatório de atividades potencialmente poluidoras e, na sequência, apresentar o plano de gestão de resíduos sólidos dentro da inscrição do CTF do IBAMA. Pessoal, qualquer dúvida que tiver, eu vou logar vocês aqui no nosso WhatsApp, vocês podem mandar para a gente aqui qualquer tipo de dúvida, de pergunta, e nós vamos estar atendendo vocês da melhor maneira possível. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo episódio, onde a gente vai falar de quê? PGRS, Plano de Gestão de Resíduos Sólidos. Por que ele é obrigatório para a concessionária? Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tudo de bom.